Pessoal, bom dia, né? Obrigado por estarem presentes novamente. Estava ali mandando mensagem para o pessoal, alguns a mensagem chegou, para outros a mensagem não, então acredito que uma parte esteja com um probleminha de internet, tá? Então, na aula passada nós terminamos a parte de configuração. O Joelma está saindo agora. Deixa eu ver. Só tá você, Arthur, agora. Arthur, pode me ouvir? Oi? Pode me ouvir? Quero. Vou Estou ver. dizendo, tá ouvindo, né? De boa. Então, só tem você agora. Eu acho que um monte de gente aí está com problema de internet. Joelma estava, agora saiu. E umas pessoas que eu mandei mensagem também não chegaram, né? Mas vamos lá, vamos começar assim mesmo. Viu? Qualquer coisa, se for o caso, a gente agiliza aqui, porque eu sei que para a maioria vai ter que repetir depois. Eu dou uma agilizada aqui, vou mostrando para você e qualquer coisa eu libero mais cedo, certo? A Joana está entrando, algum probleminha de internet mesmo. Vamos ver se ela entra aqui. Joelma, tá me ouvindo, Joelma? Joelma? Joelma, pode me ouvir? Joelma? Deixa eu ver aqui se a Joelma pode me ouvir para a gente começar. Joelma, pode me ouvir? Aqui se a Joelma pode me ouvir. Joelma? Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui no WhatsApp. Bom dia, professor. Consigo Oi, sim. bom. Ah, tá. Tranquilo, Joelma. Então, como eu estava falando aqui, né? Algumas pessoas estão com problema de internet, que eu mandei mensagem e não chegou para eles, tá? Outras sim. Vamos começar a aula, né? E aí a gente sabe que sempre tem uns atrasadinhos, depois eles vão entrando aí, ok? Pessoal, na aula passada nós terminamos a parte de configuração do Windows, tá? Então agora a gente vai mostrar para vocês questão de acessórios, questão de gerenciador de arquivos e assim por diante, certo? Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao conteúdo, pode ir perguntando, tá? Vamos lá. Pessoal, quando nós... deixa eu ver se ele vai aqui. Vamos lá. Quando nós instalamos o Windows, né? Que inclusive o Windows, por ele ser o principal programa do computador, podemos dizer assim, então é o primeiro a ser instalado. Então, assim que nós instalamos, um monte de programas eles já vêm instalados diretamente com o sistema. Por exemplo, nós podemos observar, por exemplo, que tem aqui ó, acessórios, aí vem a assistência rápida, tá? Ou seja, só que nesse caso aqui eu acho que a assistência da Dell aqui, porque o meu computador é Dell, então ele já ficou aqui em cima, tá? Mas ele vem, por exemplo, o bloco de notas, eu não sei se vocês já chegaram a usar ou ver o bloco de notas. O bloco de notas é o mais antigo dos editores, né, de texto. Então, é um editor de texto que você não tem como, por exemplo, digitar trabalhos escolares, tá? É uma coisa inviável. A parte de formatação dele é muito limitada, então a gente só pode alterar aqui, ó, quebra automática de linha, que é quando ele chegar aqui no final, e ele vai quebrar. A gente está acostumado lá, por exemplo, no Word, que quando chega no espaço ele mesmo vai quebrando, né? Aqui não, pessoal. Aqui a linha fica infinita, tá? Mais ou menos infinita aí, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele, ó, tá vendo? A linha ela fica infinita. Então você vai colocando lá
E aqui existe a possibilidade, vou dar um espaçozinho por aqui, só para... por exemplo, se eu vim aqui em formatar e quebra automática de linha, que ele vai descer, ó. Tá vendo, ó? Mas se não, tudo é digitado numa linha só. E a outra possibilidade, deixa eu apagar aqui. A outra possibilidade é, por exemplo, selecionando aqui, eu tenho a configuração de fonte, ou seja, a formatação de fonte, que aí você pode alterar o modelo, o tamanho, né, a cor. Então, observe que tem lá, por exemplo, você pode aqui alterar o modelo, você pode alterar o estilo, o tamanho, tá? Até a cor, que na verdade não vai, certo? Na verdade, a cor não se altera aqui. E observe, pronto, só isso. Então, assim, é um editor dos mais antigos e que recursos nenhum tem para você formatar. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas para que é usado esse editor? Hoje, na verdade, eu não uso, a gente não usa ele no dia a dia. Mas, por exemplo, programa salva, ou seja, cria algumas instruções de uso de programa nele. Por quê? Porque o tipo de arquivo dele é muito pequeno. Aí anexa junto ao pacote do programa, como instrução, como dicas, por exemplo, né? Números de serial e assim por diante. E existe a possibilidade também de você usar ele para usar as linguagens de desenvolvimento, como por exemplo HTML, CSS, né, JavaScript e tal. Você pode utilizar o bloco de notas para isso também. Só que, claro, você vai digitar 100%. Não existe aquela questãozinha lá do Sublime, né? Não sei se vocês dois já viram o Sublime, já viram HTML e CSS. A Joelma eu sei que não viu ainda, né? Arthur, você já viu já, não foi? O HTML e o CSS? Já. Pronto, então nesse caso aí você já vê que lá no Sublime tem aquela facilidade de você abrir uma tag e ele fechar. Aqui não, se você for trabalhar com HTML aqui, você vai digitar 100%, não existe aquela diferença de cores para você ir acompanhando a organização do Sublime. Então, quer dizer, é algo que você vai ter que fazer tudo na mão, tá? Vou sair aqui para mostrar outro para vocês. Além disso, nós temos outros programas, como por exemplo, tem conexões remotas de área de trabalho, tá? Essas conexões de de área remota, aliás, conexão de área de trabalho remota, eu não tenho muito hábito de usar esse. Eu geralmente uso outro programa, que é chamado de TeamViewer. E para que serve esse área de trabalho remota, né? Ou, por exemplo, o TeamViewer? Se nós estivéssemos na sala de aula, nós fazíamos agora, tá? Ou, por exemplo, se a Joelma quiser fazer... O Joelma e Arthur, tem computador aí na frente de vocês? Não. Não, tenho. Pronto. E aí o que acontece? Tanto essas conexões de área de trabalho remoto como o TeamViewer, suponhamos que um de vocês dissesse o seguinte, professor, eu não estou conseguindo aqui fazer, professor, estou precisando de uma ajuda. E se explicando vocês não conseguissem resolver, eu poderia fazer um acesso remoto ao computador de vocês, tá? Só observação, existe uma diferença grande entre o acesso remoto, tá? E o hacker, né? O acesso hackeado. Ou seja, um é invasão, que é o acesso hackeado, e essa conexão remota, ela só entra, obviamente, quando há permissão da pessoa que vai ser acessada, tá? Então, para isso, por exemplo, a Joelma vai ter que abrir o programa também, aí ele vai gerar um códigozinho. Eu, na verdade, fiz uma vez, eu acho, uma vez ou duas por aqui, ó. Mas, para ser sincero, eu não lembro nem direito como é que usa por aqui. Eu faço mais pelo TeamViewer. O TeamViewer é muito fácil, porque eu coloco o nome de usuário, a senha, né, salva e vai conectar, ou seja, o nome lá do usuário. Muito embora, tem que verificar aqui esses nomes de usuário e senha. Faz muito tempo que eu não uso, então eu não... Oi? Você deu a ela? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, continuando aqui. Além do acesso remoto,
eu tenho aqui, ó, ferramentas de captura. É bem interessante essa ferramenta de captura, porque, por exemplo, suponhamos que você vem aqui novo, um exemplo. Observe que, eu acho que dá para perceber aí que a tela ficou toda cinza, né? E aqui simplesmente eu vou fazer o seguinte, ó, digamos que eu queira pegar essa parte aqui, ó, eu vou copiar, ó, só em fazer isso, observe que ele já gerou uma imagem. Isso daqui já é uma imagem que eu posso colocar no Word, no Excel, ou em qualquer programa, por exemplo. Deixa eu pedir aqui um novo. Aí digamos que eu queira fazer aqui, ó, digamos que estou fazendo uma prova e eu quero colocar aqui sobre a área de transferência, ó. Então, ó, selecionou, ele já vai gerar uma imagem daquele espaço. Isso é de qualquer parte do computador, de programas. Então, as pessoas usam isso aqui exatamente para tirar, como se fossem prints localizados, tá? Para preparar conteúdos, obviamente, de tecnologia, tá? Então, seria essa parte aqui do ferramenta de captura. Gravar passos, eu não vou mostrar todos, tá, pessoal? Que são muitos, tá? E uns, obviamente, eu particularmente falando, não tenho muito hábito de usá-lo. Mas esse gravar passos, digamos que você esteja fazendo alguma configuração no computador ou usando algum programa, você pode usar esse gravar passos aqui, que ele vai gravar o passo a passo que você fez. Então, lá na frente, se você, por acaso, não lembrar como fazer isso, tá? Como fazer aquele passo a passo novamente, aí só é você abrir o programinha aqui que ele vai mostrar quais foram os passos que você fez até chegar ao resultado. Aí nós temos o Internet Explorer. O Internet Explorer é um navegador da Microsoft, inclusive é o navegador antigo da Microsoft, tá? O que acontece? Inclusive é um dos pioneiros. Ele não é o pioneiro, né? Porque lá em 1900 e bolinha tinha uma... Deixa eu ver aqui, viu? Nome não. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E aí o que acontece, pessoal? O Internet Explorer, ele foi, digamos, o segundo programa, ou seja, o segundo browser, né? Porque a classificação dele é browser. Browsers são navegadores, tá? E os navegadores... Agora não apareceu aqui. Agora acho que vai. E aí teve um primeiro que era chamado de Netscape, tá? Ou seja, bem das antigas, tá? Em seguida, logo depois, nesse caso, veio o Internet Explorer. O Internet Explorer ele estava sendo utilizado, assim, bem, mais ou menos utilizado até uns dois anos atrás, mais ou menos. E aí a Microsoft, ela lançou o Microsoft Edge. Observe que ele até informa aqui, ó, seu navegador está desatualizado, obtenha o Microsoft Edge. Aí tem que alterar que ele vai para lá. O que acontece? O Internet Explorer, ele sempre foi um navegador para você acessar a internet muito lento, tá? Muito lento e muitas vezes nem muito confiável. Tanto é que alguns bancos, por exemplo, não recomendavam que você acessasse a sua conta utilizando o Internet Explorer, porque ele era lento, porque ele tinha algumas falhas, né? E aí, com o tempo, ele ficou em desuso e a Microsoft lançou o Microsoft Edge, né? Porque o Microsoft Edge, que é essa bolinha que, inclusive, ela foi atualizada há poucos dias, que era outro, né? Era outro logozinho. E aí, o Microsoft Edge, pelo menos assim, eu estou usando e, de vez em quando, estou gostando. Não está ruim, não. Né? Ele está bem simplificado, porque, basicamente, nós usamos o navegador para navegar, né? O internet tinha muitos recursos que a gente não usava. Já o Microsoft Edge fizeram uma limpeza, então tem pouca coisa nele, a gente consegue usar ela de boa. Inclusive, ela está bem parecida com o Opera, que é o que eu uso normalmente, tá? Então, hoje o navegador oficial da Microsoft é o Microsoft Edge, tá? Então, é bem simplificado. Até agora eu não vejo ninguém reclamar não dele. Agora, do Internet Explorer tinha muita reclamação sobre ele. Tanto é que a Microsoft mudou, tá? Vamos lá, deixa eu procurar mais aqui, ó. Vem um mapa de caracteres, que são coisas que não usa, sabe? Tá, pessoal? São coisas assim que eu não tenho muito hábito de usar. Mas, por exemplo, você tá
editando. Pronto. Aí, ó, você pode, por exemplo, vir aqui, digamos, eu quero usar esse Czinho aqui, ó. Posso clicar em selecionar, ele vem para cá. Depois, se você quiser, você copia e cola ela em algum local. Isso porque os editores de texto, por exemplo, o Word, muitas vezes você não vai encontrar todos esses símbolos, por exemplo, todos esses caracteres. Você pode mudar a fonte aqui também, tá? Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui um monte de símbolos que eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo. Por exemplo, esses wings aqui, ó, só são símbolos. Mas lá no Word ele tem também, na verdade. Né? No Word ele tem esses mesmos símbolos. Né? Então você pode escolher um símbolozinho aqui, ó, de horóscopo, você pode fazer o que quiser. Só é selecionar, por exemplo, se for o caso. Selecionar, você pode selecionar vários, se você quiser. Tá, ó. Aí você pode copiar, ó, copiou, você pode fechar. Se for o caso, você pode abrir, pode ser o Microsoft Word, por exemplo, ou pode ser o WordPad, que eu vou chegar lá, mas eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. Então, o WordPad, ele já é um programa que já dá para você montar, eu vou fazer aqui um Ctrl V, tá vendo, ó? E observe que os caracteres estão aqui. Inclusive, mas... Por exemplo, se eu selecionar aqui... Deixa eu ver aqui, viu? Se vai dar certo. Deixa eu descer aqui embaixo, deixa eu ver se ele está aqui, ó. Ele não está mostrando aqui. Deixa eu ver. Tem ele aqui também. Observe só que ele vai gerar um monte de símbolos, né? Lá no Word tem a ferramenta de você inserir também, igual esses símbolozinhos aí. Então, ó, o Word ele já é um programa onde vai ter uma formatação maior. Até uns tempos atrás, no WordPad só tinha aqui, ó, o alinhamento à esquerda, só tinha o centralizado e o direito. Aí depois veio o justificado, veio o espaçamento entre linhas. Isso quer dizer o seguinte, suponhamos que você esteja em casa, fazendo um trabalho e ele simplesmente, por exemplo, Microsoft Word expirou, aí travou, né? Porque se você usar, por exemplo, uma cópia, depois de um tempo, se a Microsoft descobrir, ela trava o seu programa. Aí você pode usar o WordPad que ele vai suprir normalmente. Por exemplo, você pode inserir data e hora. Obviamente ele é simplificado, né? Você pode inserir data e hora, você pode pegar um desenho do Paint, você pode inserir uma imagem, se for o caso, tá? Você pode, se for o caso também, formatar o texto normalmente, escolhendo cor, escolhendo cor, escolhendo o tamanho, negrito, por exemplo, essa cor aqui não, colocar outra cor, pronto. E aqui você pode fazer o subscrito, o sobrescrito, o taxado, né, o itálico, o sublinhado. Então, quer dizer, para as funções básicas, você pode montar o seu trabalho de escola ou no trabalho mesmo. Você pode usar que o WordPad ele vai suprir essa necessidade, tá? Porque nós temos o hábito de usar o Microsoft Word. Claro, ele é mais completo, ele tem mais recursos, mas no caso de uma necessidade, o WordPad ele supre toda a carência fácil. Não tem muita coisa a se mexer, tá? A não ser zoom, ativar as réguas, barra de status, somente isso, tá? E a parte aqui de formatação de parágrafo e de fonte. Então, já dá para você fazer um trabalho sem problema nenhum. Vou aqui não salvar. Vamos conhecer mais. Pessoal, lembrando que vocês podem colocar qualquer dúvida, tá? Qualquer momento aí. Vamos lá. Aí veio o internet, que eu já mostrei, mapa de caracteres. Esse daqui, ele aparece geralmente um nomezinho em português. Que seria o seguinte, você desenhar aqui, ele, por exemplo, suponhamos que é mais para questão de matemática. Por exemplo, só que eu não vejo também tanta necessidade de você usar, porque lá no Word tem a possibilidade de você usar todas as regras matemáticas, todos os símbolos. Observe que você vai desenhando e ele já vai montando em cima, tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 4, vamos ver se ele vai entender como 4, ó, entendeu como U.
Deixa eu fazer, deixa eu ver se eu apago, ó. Posso apagar, vou tentar novamente, ó. Vamos ver. E agora foi um Q. Aí, olha só, para não perder isso daqui, eu vou fazer outro aqui para ver se ele entende. Acaba Chico, porque ele não entender que é um 2. Vamos lá. 2 elevado a 3. Tá, acaba Chico, porque ele não... Pronto, ó. Então, você pode montar essas frações, se for o caso, tá? Agora, lá no Word também já tem tudo, tá, pessoal? Lá no Word tem tudo e você pode, ó, um ponto, deixa eu ver aqui, 2 pontos, aí maior, vamos ver aqui, ó, ficou um A, ó, 67, tudo a ver aqui com 67, né? Então, por isso, eu não tenho o hábito de usar. É muita briga para você conseguir alguma coisa ali. Aí vem o Paint. Não sei se vocês já usaram o Paint, mas o Paint é um programa de desenho à mão livre, tá? Que você pode utilizar para desenhar à mão livre. Antigamente o pessoal usava mais, porque não tinha tanto papel de parede para se usar, ou seja, tanto plano de fundo. Aí o pessoal vinha aqui e criava um plano de fundo. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou criar uma... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vou pintar de preto. Deixa eu ver aqui. Eu, inclusive, ultimamente eu estou mais apanhando do Paint porque eu não uso, ele teve umas atualizações. Deixa eu ver aqui se ele vai... Antigamente, usava-se o sinalzinho demais para aumentar, mas agora ele não está conseguindo aumentar aqui. Antigamente você pressionava o sinalzinho demais, esse pincel você regulava o tamanho dele. Não sei como é que está agora, mas digamos que eu vou fazer assim, ó, uma obra de arte aqui. Não vale copiar, tá? Tem direito de imagens. Posso pegar o baldinho de tinta, vou pintar aqui, ó. Apesar que ele ficou aqui com essa linhazinha preta. Mas eu posso sim pegar o pincel novamente e pintar essa linhazinha preta para não ficar... Olha lá. Deixa eu ver se eu faço aqui essa obra de arte, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu agilizar aqui. Tirar essa linhazinha preta aqui, ficou feia, né? Pronto. Aí digamos que eu posso pegar também uma elipse, se for o caso. Aí vou criar aqui uma elipse. Apesar que tá... Colocar ela com um cinza claro aqui. Olha lá. Aí vou pegar o baldinho de tinta, vou pintar, vai dizer que é a lua, não sei se eu acho que ficou muito... O cinza claro, vou deixar esse cinza claro aqui. Posso pegar, por exemplo, o spray, só que esse spray ele aumentava bastante, eu não sei se eu consigo aumentar ele. Se eu deixar ele pequenininho mesmo, para ver se eu vou colocando assim as estrelas, fica mais... Lembrando, viu, pessoal, não pode copiar, que isso daqui tem direito de imagem. Por exemplo, eu vou fazer as estrelas aí de forma aleatória. Tá vendo? Colocar ele assim. Vou voltar aqui para o pincel. Eu posso, por exemplo, se for o caso, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui a ferramenta. Aqui, ó, lupa. Eu vou colocar uma lupa aqui. Com o pincel, aí eu vou fazer o seguinte. Cadê? Desabilitar o pincel. Posso fazer assim.
Você vai dizer, pessoal, ficou feio, mas ó, aqui eu dou acabamentozinho. E aqui eu posso, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, selecionar, porque aí eu não vou fazer várias vezes, né? Ó, selecionar, Ctrl C, aí Ctrl V. Agora deixa eu ver se eu consigo movimentá-la aqui. Deixa eu diminuir logo o zoom aqui, cadê? Putz. Diminuir o zoom aqui. Se eu consigo aqui, viu? Eita, eu cortei aqui, ficou errado. Vocês verem, pessoal, tem muita... Aqui, isso, pessoal. Ó, aí você pode ir fazendo várias vezes, porque eu fiz alguma coisa errada ali e tinha tirado a seleção. Eita, meu Deus. Pronto, vou colocar muitos não. A partir daí você pode criar, ou seja, usar a sua criatividade, tá? Para criar o que você quiser. E assim, fica bem interessante. Às vezes um desenho é mão livre, né? Por exemplo, se vocês tiverem um irmãozinho em casa e vocês quiserem botar ele para desenhar, é bom, porque principalmente a questão do controle com o mouse, pessoal, ajuda muito, né? Tudo isso daqui ajuda bastante para vocês e para os meninos também, para as crianças também. É bem legal, você pode criar tipo um riozinho. Aí você vai criando aí. Terminou, você pode salvar, se for o caso. Observe que ele já vai salvar como PNG, por exemplo, vou colocar aqui na área de trabalho, vou colocar aqui, ó, obra de arte. Aqui, obra de arte. Vou salvar, que eu posso fechar. E observe que a obra de arte ela já está aqui, ó. Então essa imagem, viu, pessoal, essa imagem aí você pode usar ela onde você quiser. Você pode colocar ela como plano de fundo do computador, você pode inserir ela numa... Só demora porque esse programinha aí demora mesmo para mostrar as imagens. Mas você pode fazer o que você quiser com ela. É uma imagem como qualquer outra a partir de agora, tá? Então, assim, o Paint ele é um programa à mão livre. Eu vou apagar isso aqui, né? Porque tem direito de imagem, vai que vocês queiram copiar. Vamos lá. Pessoal, tá dando aí para entender essa parte de acessórios aqui? Hein, pessoal? Tá dando para entender essa parte de acessórios? Tranquilo, Arthur? Tá entendendo? É muito simples, né? Mas só mostrando para vocês que às vezes tem algum recursozinho no computador que talvez vocês não conheçam ainda. Como, por exemplo, ó, tem essa... Eu não uso, tá? Não usei ainda, mas existe a possibilidade, por exemplo, você quer criar seu próprio tal. Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui, não sei se vai ser online ou vai ser no computador. Mas ele vai ser, ó, por exemplo, print, digamos que eu vou colocar isso aqui, ó, esse T-Rex aqui, ó, é bem interessante essa parte do 3D aqui, ó. Suponhamos que você tenha uma impressora 3D em casa, ó. Então você pode baixar, obviamente, alguns projetos da internet e você pode usar, porque esse daqui é exatamente para imprimir. Ele dá um custo aqui, estimado $16, mas, né? Não entendi aqui essa parte de solicitar online. Deixa eu ver aqui, aviso. Não.
paredes finas detectadas, não é possível corrigir automaticamente algumas partes finas, o objeto ainda poderá ser impresso com êxito. Ah, tá, só um avisozinho aí. Então, o que é que acontece, pessoal? Esse objeto, se você tiver, aqui tem as medições deles, ó, tá vendo os tamanhos dele. Então, se você tiver uma impressora 3D, você pode imprimir do seu computador, não vai precisar você instalar muita coisa ainda. Muitas vezes, quando a gente compra uma impressora 3D, ele já vem com um programa pronto para você organizar também, tá? Mas você poderia usar, digamos, esse programinha aqui para imprimir os seus conteúdos 3D, tá? Então, existe essa possibilidade. Aqui você pode fazer algumas definições, como largura, altura e assim por diante, tá? Mas, ó, você pode girar o objeto e tal. Então, tá lá. Essa parte aqui de coisas finas, ele só deu um alerta, por exemplo, que dependendo da impressora, como ele é muito fino, ele talvez você não consiga, digamos, imprimir, ou a impressora não consiga imprimir, tá? Mas você pode fazer toda essa parte aqui de girar, de aumentar. Então, assim, ele é um 3D, ó. Aí você pode, tá vendo, ó, posicionar ele do jeito que você quiser, tá? Então, isso daqui é um print 3D, ou seja, você imprimir para conteúdos 3D. A gente sabe que é uma coisa assim, na nossa região ainda é algo promissor, é algo que não entrou ainda, mas essa parte de 3D. Mas eu estava assistindo, acompanhei uma reportagem, aliás, na verdade já tinha visto na internet, mas não com tanta explicação. Em São Paulo tem uma franquia que tem uma estrutura que é colocado cheia de câmeras, depois você pode até pesquisar, né? E eles vão até a casa do cliente e monta a estrutura, a pessoa entra dentro daquele espaço, então é fotografado em todas as posições, exatamente para gerar um arquivo 3D, e aí ele gera um arquivo 3D da pessoa mesmo, e aí ele sai, por exemplo, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. É uma coisa muito, assim, muito interessante. Eu não sei a questão dos valores, mas eu acredito que sai muito caro. Por exemplo, impressão 3D, pessoas, por exemplo. Aqui se eu mostro para vocês. Vou pesquisar aqui por imagem. Olha só, pessoal. É muito, muito interessante, ó. Só que assim, a gente não se iluda. Ó, tá vendo? Ó? Isso aqui são impressões 3D, não são as pessoas propriamente ditas, né? Então, ó lá, tá vendo? Ó? Fica algo muito, mas muito interessante mesmo. A questão, ó, tá até o Edu Guedes aqui, ó, o esquema é esse daqui, ó. Eles montam essa estrutura cheia de câmeras e aí fotografa a pessoa em várias dimensões e a partir daí reproduz. Só que assim, a impressora ela não vai imprimir dessa forma, né? Que inclusive, ó, já está se utilizando, por exemplo, a impressora 3D para medicina, né? Então, por exemplo, ó, no caso desse senhor aqui, teve parte do crânio quebrado, então é escaneado e a partir daí, ó, encaixa-se perfeito, ó. Tá vendo? Ó, o encaixe fica perfeito. Tá vendo? Ó? Inclusive, ele depois da cirurgia aqui, ó, já deu uma melhorada considerável. Inclusive, por exemplo, um braço, por exemplo, para reprodução, suponhamos, de uma placa, para colocar no braço, porque até então ele funciona de experimento, né? Eles vão pegando placa e vão colocando para ver a que se encaixa melhor. E através da impressora 3D, não. Através da impressora 3D é impresso exatamente para aquela pessoa, tudo certinho. Mas é algo assim, no Brasil já tem isso, já há algum tempo, mas essa questão da miniatura em si é algo assim, que está com poucos anos para cá que estão fazendo isso, né? Só que eu acredito que seja muito caro para fazer uma miniaturazinha dessa daqui, tá? Inclusive, por exemplo, eu digo que vai ser muito caro porque vem um trabalho manual aqui. O que é que acontece? As impressoras hoje, elas não imprimem ainda colorido dessa forma, tá? Então, ela não faz essa mistura de cores, tonalidade de pele, não, ela não faz.
Então, a impressora 3D ela só vai apenas imprimir toda a estrutura com uma cor só, tá? E a partir daí vem o trabalho manual, que é a parte de pintura, tá? Então, mas fica perfeito, o pessoal é muito criativo, fica bem interessante mesmo, tá? Aqui é uma imagenzinha de uma impressora 3D. Se vocês observarem, é só uma cor que ela tem, né? Então, tem essas tirinhas aqui de polietileno, tá? Liga a impressora e ela vai imprimindo. Inclusive, lá na Microcamp, não sei se vocês já viram, que existe uma impressora 3D. Observe que essa aqui é com reciclados, né? Existe uma impressora 3D e também só imprime uma cor, ele não imprime o colorido em si. Tá? Então, essas miniaturas, observe que existem várias, mas observe que tem uma cor. Tá? Não existe um ainda que imprima colorido e tal, certo? Inclusive, estima-se que para o futuro vão usar a impressora 3D para imprimir órgãos humanos, tá, pessoal? Como já tem, por exemplo, impressora 3D para imprimir alimentos. Tá? Eu fechei ali, senão eu ia mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Impressora 3D para alimentos. Deixa eu ver aqui. Impressora 3D, vou colocar aqui alimentos. Olha lá, pessoal, impressora 3D. E ela imprime o desenho que quiser. Isso daqui é alimento. Daqui, não sei, mas deve ser arroz, feijão, macarrão, alguma coisa assim. Então, mistura as comidas e aí você imprime, ó, no formato que você quiser. Tá? É algo bem curioso, ó, esse aqui, tá vendo? Ó? Então, os cubinhos aqui de um doce, ou seja lá o que for, de chocolate, ó. Então, tudo isso daqui é feito na impressora 3D, certo? Então, assim, é uma coisa ainda promissora, por exemplo, para crianças, né? Crianças que é ruim de boca, aí pega o arroz, o feijão, e a partir daí faz ele em animaizinhos, seja lá o que for, consecutivamente as crianças vão comer sem perceber né, que é arroz, feijão e assim por diante. Isso daqui é uma coisa do futuro, tá? Mas até mesmo para você comprar é algo muito caro, né? Para você comprar é algo que talvez não compense, mas a impressora 3D como um todo sim, tá? Inclusive, ó, tem ela já com o celular, você coloca o celular aí vai ter todo ó, nesse caso aqui fazendo um bolo, tá? Ó. Olha lá, tá vendo? Então existe N, tá vendo? De chocolate e tal, existe N possibilidades, ok? Então o Windows ele já dá o suporte para impressoras 3D, então você pode usar o print 3D sem problema nenhum. Tem esse aqui, o Windows Fax, eu não vou nem abrir, né? Até mesmo porque eu não sei nem quem é que usa fax ainda, mas o Windows ele ainda insiste, ainda vem com recursos de fax. Sinal que alguém usa, não sei quem, mas alguém usa. Aí nós temos aqui ó, o Windows Media Player. O Windows Media Player foi um programa exatamente para reproduzir áudio e vídeo, um dos melhores, né? Inclusive, por exemplo, ele é mais rápido, ele reproduz vários tipos de áudio, vários tipos de vídeo, coisas que o mais atual de vídeo do Windows, ele não tem tantos recursos ainda como o Media Player. Por exemplo, digamos que você queira, você tem um CD, né? Digamos que você tem um CD aí antigo e você queira tirar as músicas em MP3. Aqui existe a possibilidade também de você coloca o CD, tem uma opçãozinha aqui, não lembro qual, pessoal, faz tempo que eu não uso isso daqui. Mas existe a possibilidade também de você gravar, aqui ó, estou vendo aqui em cima. Você bota o CD, aí clica aqui em gravar e ele vai tirar aquele arquivo, pode ser um CD antigo, não tem problema. E aí ele vai gravar no computador em MP3, tá? Então existe essa possibilidadezinha aqui. Eu só não fiz o teste ainda do vídeo, por exemplo, se você tem um DVD aí antigo e você queira gravar no computador, eu não fiz o teste ainda, mas vou ver se eu faço depois. Tá? Mas você pode ouvir música e assim por diante. Então, assim, é bem simplesinho de usar. E bem legal, bem rápido também, tá? Vamos lá. Continuando aqui, então a parte de acessórios são essas que vem com o sistema.
Só que isso daqui ele vem com o sistema já há muito tempo, então não é algo novo no computador. Mas também nós temos, por exemplo, alarme, nós temos calculadora, nós temos calendário. Inclusive aqui, ó, no calendário, quando você clicar, o calendário ele fica integrado à conta que você entrou no seu sistema. Inclusive, por exemplo, se você vir aqui, você pode agendar tarefas. Deixa eu ver se abre aqui. Digamos que você queira, ó, por exemplo, ele já mostra, deixa eu colocar aqui, ó. Ele já vai mostrando, deixa eu ver, permitir que e-mails e calendários acessem sua localização, sim. Vou colocar assim aqui, ó. Ele vai dar alguns feriados, ó, por exemplo, terça-manhã, tá vendo? Ó, que são os horários que eu tenho aula. Então, ele já vai percebendo esse agendamento aí, ó. Atlético Paranaense, algumas informações, deixa eu ver, Atlético Paranaense Corinthians, sou corintiano. Então, ele já vai mostrar, por exemplo, as datas também, já avisa para mim. Tudo isso aqui você pode... Eita, deixa eu... bonito, saiu sem querer aqui. Então, assim, você pode fazer... Deixa eu ver se eu agendo aqui, ó. Nós estamos no mês... Cadê aqui? No mês de julho, nós estamos no dia 22. Cadê ele aqui, ó? Estamos no dia 22. Observe que quando você clica, você pode agendar. Deixa eu ver aqui, ó. Atlético, ou seja, amanhã teria um jogo do Brasileirão. Digamos que eu posso vir aqui, ó, clicar no dia 27 e eu colocar o evento, por exemplo. Ó, posso colocar o evento que eu quiser. Eu posso definir, por exemplo, se ele vai me lembrar o dia inteiro, ou se eu posso definir qual é a hora que ele vai me lembrar desse compromisso. Eu posso definir o local, tá? Eu posso dizer que ele vai me lembrar durante 15 minutos. Então, quando eu estiver com o computador ligado, nessa hora vai aparecer uma mensagenzinha aqui na área de notificação, que eu tenho esse evento aqui, ou seja, que eu tenho esse compromisso. Então, ele vai ficar me lembrando nesse intervalo. Eu não vou salvar, mas só seria salvar e ficaria essas informações. Essa parte do calendário, ela está integrada à conta de e-mail. Por exemplo, aqui ó, no meu usuário, eu crio, ou melhor, eu logo através do meu e-mail, tá? Então, o que é que acontece? Todas as informações que eu logo, aí fica de acordo com o e-mail, sem problema nenhum. Inclusive aqui, ó, tem os contatos lá no e-mail, ele salva a data de aniversário dos contatos, aí fica me informando aqui que fulano está completando o ano. Então, assim, ele é bem interessante. Tem a parte de feriados, por exemplo, deixa eu tirar aqui, ó. Parte de feriados, deixa eu ver calendário de aniversários, tá vendo, ó? Corinthians, que eu personalizei, tá? Você pode personalizar. Então, você pode fazer aqui, ó. Feriados no Brasil, posso ir tirando. Aniversário, não tem ninguém aqui com aniversário. Então, eu posso ir tirando, tá? Inclusive, você pode até pegar feriados fora do país também, se for o caso. E aqui em cima você pode, por exemplo, hoje, ó, que ele vai para hoje. Aí tem dia que ele já mostra outra, digamos, ó, mostra até o clima aqui, ó, 25 graus. Posso clicar em semana, que ele vai mostrar aqui. Então, por exemplo, hoje pode chover, amanhã sol, depois chuva e assim por diante. Então, quer dizer, inclusive, esse recursozinho aqui é a partezinha do... Se eu mudar aqui, ó, já vai para o e-mail. Ó, tá vendo? Já abre o e-mail. Que é, na verdade, o Outlook, tá? Eu vou mostrar para vocês a parte de enviar e-mails. Eu tenho das pessoas que são os meus contatos, que eu posso adicionar. Então, eu tenho essa agenda de contatos, eu posso ir adicionando as pessoas, ó. Inclusive, deixar que pessoas acessem o calendário? Não. Permitir que pessoas acessem e enviem e-mail? Não. Vamos lá. Quer dizer o seguinte, eu uso a mesma conta no celular, aí o que é que acontece? Todos os meus números do celular estão aqui, ó. Tá? Todos estão aqui. Apesar que isso aqui me parece que é do meu celular antigo, tá? Do meu número antigo. Aliás, meu celular antigo, que eu tinha um celular da Nokia e usava o e-mail, porque era o Windows Phone. Então, todas as contas, todos os e-mails vieram para cá. Aliás, todos os telefones, e-mail, tudo. Tá? Aí você pode adicionar e, consecutivamente, as pessoas, quando completarem o ano, você vai ter essa informação aqui, ó. Aí, continuando, pessoal, eu tenho aqui o calendário, tem a partezinha de câmera.
Tudo isso, pessoal, são recursos do Windows, tá? Tudo isso são recursos do Windows. Ou seja, aquilo que já vem já instalado com o sistema. Parece que outro aplicativo já está em uso, tá? Já, ou seja, a gente já está utilizando aqui. Aí vem a partezinha de jogo, tá? Aí vem aqui, ó, captura o esboço. Pressiona a tecla do logotipo de Windows, Shift S para capturar o que está em sua tela sem iniciar tal. Então, Ctrl Shift S. Deixa eu ver aqui, novo. Aí eu posso pegar, se for o caso, semelhante àquela, tá? Que eu estava mostrando aqui, ó. Eu posso escolher aqui em cima o retângulo, ou seja, eu posso escolher o que é que eu vou capturar. Eu tenho que capturar de forma livre, que seria eu fazer o riscar aqui, ó. Eita. Observe que já ficou lá um pedaço, deixa eu ver aqui um novo. Ó, forma livre eu posso fazer, por exemplo, deixa eu fazer um novo aqui. Por exemplo, ó, eu vou aqui, ó, quero só a partezinha aqui desses montes aqui, ó. Olha lá, pessoal. Então, esse daqui é de forma livre, tá? Deixa eu pegar aqui o novo. Eu posso captura da janela, eu posso escolher uma janela, tá? Ó, só fiz clicar, ele já pegou a janela toda. Não quero outro. E aqui, por exemplo, captura da tela inteira. Já pegou a tela inteira também, tá? Então é bem semelhante, inclusive você pode, se for o caso, riscar, ó, você pode fazer riscos, tá? Existem várias possibilidades. Bem parecido com aquilo que eu estava mostrando lá em acessórios. Tem a partezinha de clima. Sim, aí aqui você vai definir se vai ser graus Fahrenheit ou vai ser Celsius. Detectar meu local. Vou clicar em sim, que é permitir a localização. Ele deu Arapiraca, não. Vou colocar aqui São Sebastião. Vamos lá. Tem um monte de São Sebastião, viu? São Sebastião, Alagoas. Aqui, ó. São Sebastião, Alagoas. Aí eu vou clicar em iniciar, pronto. Quer dizer que ele já vai pegar o clima da minha região, já vai mostrar. E aqui no iniciar, ó, o clima, ele já vai atualizar. Observe que já está aqui, ó, São Sebastião. Tá? E aqui você pode, inclusive, observe que vem um monte de informações, tá? A hora, o volume de chuva. Então é bem interessante, tá? Então tudo isso já vem com o Windows. E a gente sabe que muita gente não conhece essa possibilidade. Por exemplo, tem essa opçãozinha aqui de conectar, tá? Esse conectar é exatamente você conectar o seu celular para que não precise, por exemplo, você tá colocando cabo no computador, deixa eu ver, dispositivos permitidos, listas. Realmente ele mostra aqui. Deixa eu ver aqui se eu não fiz ainda. Está pronto para conexão sem fio, tá? Não é possível exibir o conteúdo protegido neste dispositivo. Alguma coisinha aqui deu erro, mas geralmente ele já Ctrl S, ele só vai ali para as configurações. Mas é porque eu formatei o meu computador, não fiz ainda. Mas existe a possibilidade da gente emparelhar o celular, tá? Depois eu mostro essa parte para vocês. Aí tem algumas partes de Dell, por exemplo. Deixa eu procurar mais aqui. Editor de vídeo, tá, pessoal? Ó, suponhamos que vocês queiram fazer alguma edição de vídeo, não precisa baixar programas não, dá para fazer essas edições. O próprio Windows ele já vem, tá? Então existe essa possibilidade de você pegar vídeos, por exemplo. Deixa eu ver aqui, viu? Posso dar um nome. Deixa eu ver aqui se eu posso adicionar, por exemplo, deixe computador da minha coleção da web. Vou colocar aqui deixe computador.
Eu acho que eu tenho algum videozinho aqui, um download, eu acho. Ah, na verdade aqui você pode criar um vídeo com imagens também, tá? Por exemplo, vou pegar essa. Pode ir pegando várias aqui, ó. Pode abrir. Vamos ver aqui. Você pode pegar um vídeo, por exemplo, seu e cortar. Você pode, por exemplo, arraste os itens da biblioteca de projetos para aqui. Por exemplo, vamos lá. Vou arrastar para aqui. Deixa eu ver se ele vai aqui ou se ele já vai em todos, ó. Já vai em todos, tá vendo, ó? Olha lá. Esse arquivo aqui ele demorou, cada imagenzinha aqui está dizendo que vai demorar 3 segundos, mas existe possibilidade, por exemplo, de você fazer mais, tá? De você alterar aqui a duração, ó. Por exemplo, é 3 segundos, você pode dizer, não, vai ser 5 segundos, ó. Tá vendo, ó? Você pode clicar a duração, 5 segundos. Você pode personalizar um por um, tá? A parte de efeitos 3D, você pode adicionar, por exemplo, alguns recursos. Deixa eu maximizar aqui para conseguir. Por exemplo, ó, vou colocar ele aqui. Ó, olha só, viu? Vou reproduzir aqui, ó. Olha lá. Então você pode concluído. Vou deixar isso daqui, tá? Muito embora ali eu esqueci de aumentar o tempo ali das borboletas. Mas você pode colocar, por exemplo, para cada imagenzinha, se você quiser, você pode colocar textos, pode alterar, por exemplo, movimento. Deixa eu ver aqui, ó, partezinha aqui de movimento. Ele é bem legal, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrastar ele para cá. Vamos ver aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mas a imagem ela deu uma leve aumentada. Deixa eu ver aqui, viu? Se tem um que... Vamos ver esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Tem alguns efeitozinhos aí que você pode colocar, ó. Ampliar à direita. Vou colocar ampliar no centro mesmo. Vou ampliar no centro. Olha lá. Tá vendo, ó? Então, você pode, inclusive, por exemplo, aqui, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, filtros. Olha só. Existe a possibilidade aqui de filtro, ó. Ó. Tá vendo? É bem legal. Então você pode reproduzir, por exemplo, se você quiser criar um vídeo a partir das suas imagens, você pode fazer dessa possibilidade também, ó. Inclusive você pode até pesquisar mais efeitos online. Você pode, por exemplo, na biblioteca de 3D, você pode adicionar recursos 3D ao seu vídeo, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai imagens de insetos, deixa eu ver palavras, símbolos, natureza, humor, carros e veículos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de animais, né? Vou colocar esse animais aqui, ver se ele tem algum animalzinho bonitinho. Mesmo, tem um monte aqui, ó. Vamos ver se tem aqui, ó. Vou colocar esse cachorrinho aqui, deixa eu ver se tem outro mais bonitinho. Vou colocar esse aqui, bem engraçado. Aí tem até a possibilidade aqui, ó, por exemplo, vou colocar ele aqui. Existe até a possibilidade por exemplo, pular e girar, ó. Vamos ver como é que ele fica aqui, né? Ó. Os efeitos falsos, mas tudo bem. Vou clicar aqui, ó, tem volume, se você quiser, vou tirar o volume, tá? E agora aqui, por exemplo, se você quiser, você pode simplesmente reproduzir e você ver como é que tá ficando o seu vídeo, ó. Tem áudiozinho, ó. Olha lá. Os outros eu não coloquei, mas você pode criar sim um vídeo a partir de imagens e tal.
Na parte de cima aqui, você pode personalizar a música de fundo, ou seja, você pode vir aqui, ó. Deixa eu ver, ritmo alegre. Deixa eu ver aqui como é essa. Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, tá. Vou colocar aqui o áudio. Se ele vai, ele... Ó, pessoal, vou voltar agora aqui, tá? Então você pode colocar áudio, personalizar áudio. Por exemplo, se eu clicar aqui em concluir vídeo, clicar aqui em concluir vídeo, você escolhe qual é a resolução que você quer criar. Por exemplo, quanto mais alta, obviamente, por exemplo, essa aqui de 1080 é HD, né? Aí eu tenho a média e eu tenho a baixa. Então a baixa você usa se a intenção da reprodução desse vídeo for no celular. Por exemplo, eu vou colocar aqui baixa só para não demorar, na verdade. Ó. Existe aqui usar codificação acelerada de hardware, sim. Por exemplo, posso exportar. Posso definir qual é o local. Por exemplo, vou colocar aqui vídeo. Ó. Vou organizar aqui. Ó. Vídeo aula, vou colocar. Aliás, vídeo aula não, né? Vou colocar exemplo 1. Ó. A demora para a exportação vai depender, obviamente, do tamanho do vídeo e da qualidade que você definir. Então, como nós colocamos um vídeo pequeno, aí colocamos uma resolução baixa ali, já para agilizar o nosso processo aqui, ó. Terminou o vídeo já, ó. Observe que ele já vai reproduzir, inclusive ele já vai reproduzir em MP4, tá, pessoal? Se você observar, não sei se vocês observaram, mas aqui em cima apareceu que era um MP4, ó. Olha lá. Então, funcionando lá bonitinho. Então, suponhamos que vocês queiram fazer algum vídeo para a escola, algum trabalho de escola, inclusive, no final aí do curso de vocês, vai ser necessário que vocês montarem um aplicativo. Então, esse aplicativo, vocês vão ter que apresentar ele lá na sala para todo mundo, vai o pessoal do pedagógico assistir, e aí vocês também vão ter que montar um videozinho de divulgação do seu aplicativo. Na verdade, assim, nós vamos ver o curso de Premiere, né, que já é um programa profissional, muito pesado, mas aí a gente pensa também na possibilidade se vocês podem usar ou não esse daqui, tá? Mas geralmente é no Premiere, que já é um programa mais profissional. Pessoal, entenderam aí essa partezinha do vídeo? Hein, pessoal? Inclusive, deixa eu só fazer uma frequência aqui, tá? Entendeu, Arthur? Arthur, sim, tá me vendo? Pronto, entendeu, né? Beleza, deixa eu só fazer aqui uma frequênciazinha rapidinho antes que eu esqueça. Eu estou passando essas informações, esses recursos aí, bem detalhadozinho para vocês, mas no livro não tem não, tá, pessoal? No livro não tem tudo isso não. Tá? Tem a parte de acessórios que eu mostrei ali, mas esses recursos do Windows, ele coloca alguns, na verdade, mas ele não coloca todos, tá? Então, assim, eu estou tentando passar de uma forma mais detalhada para vocês. Deixa eu só colar aqui, tá? Enquanto ele abre aqui, abri errado.
um instante. Só um instante, tá, pessoal? Deixa eu fazer isso aqui. Isso. Depois eu termino ele aqui. Vamos lá, continuando aqui, tá, pessoal? Ó, vem calendários, já vimos isso daqui, captura, complemento de fotos, ele é novo aqui, mas eu não vou nem mostrar aqui para vocês. Aí vem aquelas configurações que eu já mostrei para vocês, vem o editor de vídeo, tá? E vem aqui, pessoal, o e-mail, tá? Observe que esse e-mail aqui abaixo é esse mesmo daqui. Só um detalhe, tá? Esse aqui vai chamar de Outlook, porque ele é uma plataforma mais para questão de você usar em casa ou, por exemplo, na empresa. Na verdade, ele é um gerenciador de e-mails, tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa opçãozinha aqui de e-mail já foi o tempo que para você estar abrindo os seus e-mails, ou melhor, abrindo a sua conta de e-mail, era necessário você ir lá no navegador, abrir, por exemplo, o Google, depois do Google colocar o e-mail, a senha. Pessoal, a gente só faz isso quando não é no nosso computador. Mas o nosso computador não. A gente pode gerenciar aqui várias contas de e-mails. Por exemplo, eu tenho aqui a minha conta pessoal, que é essa que está aqui, e eu tenho, por exemplo, o corporativo, que é o da Microcamp. Aí você vai dizer, professor, eu só posso usar e-mails da Microsoft? Não, você pode usar qualquer um aqui. Tá? Você pode usar qualquer e-mail que você quiser, você pode adicionar. Tá? Por exemplo, se eu quiser adicionar mais uma conta de e-mail aqui, ó, eu venho aqui em configurações, ao lado direito aqui vem, ó, gerenciar contas, tá? E aqui você vai, ó, adicionar uma conta. Quando você clica em adicionar uma conta, vai surgir essa janelinha aqui que você vai informar, por exemplo, qual é o seu e-mail. Se é um e-mail do Outlook, se é o do Office 365, se é do Google, se é do Yahoo, se é do iCloud, ou seja, para quem tem o iPhone, tá? Então pode usar aqui. E tem aqui outras configurações, que são configurações personalizadas ou configurações avançadas que você pode fazer. Tá? Então, por exemplo, digamos que a sua conta é do Google. Pronto, digamos que a sua conta é um Gmail, né? Porque o Gmail é do Google. E aqui ele vai só pedir para você colocar o usuário, senha, e a sua conta ela já fica vinculada. Então, todas as vezes que chegar, ó, tá vendo? Coloca lá o número de e-mail, o número de telefone, aí vai avançar, e aqui você só vai vincular. Então, é uma coisa muito simples, muito prática, tá? Eu acho que deu para entender aí, não foi, pessoal? Como vocês vincularem uma conta de e-mail aqui. Hein, pessoal? Eu acho que sim, não dá? Vamos lá. Olha só. Pronto. Aí aqui a vantagem é essa, que você pode visualizar os seus e-mails sem precisar você estar, por exemplo, abrindo um site para visualizar as contas. Mas aí eu digo a vocês, só usem isso se for no computador pessoal de vocês ou se vocês estiverem na empresa e vocês vão gerenciar lá nos seus usuários as contas da empresa. Aí você pode fazer por aqui. Observa que eu tenho aqui, por exemplo, caixa de entrada, eu tenho rascunho, tá? O rascunho, pessoal, é quando a gente começa a montar um e-mail e a gente não finaliza, tá? Então, por exemplo, comecei a criar um e-mail, aí não terminei e fechei, então ele já fica como rascunho para que eu possa dar continuidade depois, tá? Itens enviados, ou seja, tá aqui os e-mails que eu enviei, tá? Então, por exemplo, já aconteceu aqui, o aluno, por exemplo, eu deixei para os alunos fazendo uma prova e fui dar aula em outra turma. Pessoal, quando terminar, envia a prova, tá? Para o meu e-mail, tranquilo. Botei o meu e-mail no quadro. E aí eu lancei a nota no sistema, né? A nota de todo mundo. E esse aluno não ficou com nota.
tá? E aí ele veio perguntar, professor, por que não lançou a nota? Eu digo, porque você não enviou o e-mail. Ele disse, eu enviei. Aí ficou aquele negócio, né? Enviou, não enviou. Eu digo, abra aí o seu e-mail. Quando ele abriu o seu e-mail, vai aqui, ó, itens enviados. Aí estava lá o e-mail que ele tinha enviado. Porém, ele enviou para o e-mail errado, né? Ele até enviou, mas não enviou para mim. Aí por isso eu não consegui ver a prova dele. Tá? Então, nesse caso aqui, você pode gerenciar essa questão de itens enviados, itens recebidos já é a caixa de entrada. Aí tem arquivos mortos, tá? São arquivos que foram excluídos, mas ele ainda está morto, mas ele pode reviver. Eu posso vir aqui e posso pegar ele de volta. Aí eu tenho também os arquivos excluídos, que são aqueles que eu vou limpando a caixa de entrada. Aí eu já vou visualizando os e-mails, já vou mandando para o lixo. Que eu posso ir também no lixo e pegar. Só que vai chegar uma hora que ele vai subscrevendo tudo isso daqui, tá? Só uma pergunta, Joelma e Arthur. Vocês têm alguma dificuldade em enviar e-mails? Mais ou menos. Mais ou menos. Até o momento eu nunca tive, não. Tá. Ô Arthur, qual é o mais ou menos assim a dificuldade que você tem de enviar e-mails? Porque às vezes quando eu envio algum e-mail para as aulas aqui da escola, aí eles não vão. Eles não vão, né? Eita, Arthur. Vamos lá. Vou mostrar aqui como é que faz para enviar e-mails. Primeiro que enviar e-mails é uma coisa muito simples, né? Muito prática. Deixa eu pegar uma água aqui, pessoal, eu já volto, tá? Só um minutinho aqui. Vou só deixar ele na agulha aqui e já volto. Pessoal, voltando aqui, tá? Arthur, é provável que quando você vai enviar um e-mail e ele não chega, né? Não vai. O provável tá aqui, ó, no para, tá? Esse para é exatamente se você colocar, por exemplo, uma letrinha errada, realmente não vai, tá? Por quê? Porque os e-mails, eles são únicos no mundo. Não pode existir dois e-mails iguais, né, no mundo, tá? Então, deixa eu ver aqui que tá dando uma mensagem aqui. Vamos lá. Então, os e-mails, eles são únicos no mundo, né? Então, se você colocar, por exemplo, uma letrazinha a mais, uma letra trocada, ou seja, que ele seja realmente diferente, pode ser qualquer coisa, tá? Ou ele não vai chegar para ninguém, se aquele e-mail não existir, ou simplesmente vai chegar para outra pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui na minha conta de prof.jadiel@microcamp e eu quero enviar para jadiel_lucio@hotmail.com, que é a minha conta pessoal.
Outro detalhe, pessoal, eu posso enviar para mais de uma pessoa? Posso. Eu posso descrever aqui, ó, vários, tá? Então, outra coisa, viu, Arthur? Suponhamos que você está mandando para algum, no caso, para mim ou para outro professor. Por exemplo, os e-mails dos professores de Microcampo, todos eles são prof. Aí vem o nome do professor, @microcampo.com.br. Se você colocar só até o .com, já modificou o endereço, ou seja, não vai chegar mais. Tem que ser exatamente dessa forma aqui. Se você colocar uma letrinha a mais ou a menos, não vai chegar para mim, por exemplo, tá? Então, se eu quiser colocar aqui, professor, eu posso enviar um e-mail para mim mesmo? Pode, não tem problema nenhum. Prof, inclusive está aqui, ó, Prof. Vitor Rocha, Prof. Lucas, Prof. Maxwell, Professor Alessandro, tá vendo? Ó, Monique, vamos lá. Então, por exemplo, vou enviar para mim mesmo, tá? Ó, Jacilda, por exemplo, Gabriel, @microcampo, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que isso aqui eu acho que foi eu que enviei errado já, prof.microcampo.com, não vai, tá? Não vai chegar. Por exemplo, vou colocar aqui só para você ver, viu? Porque esse não vai chegar no próprio e-mail, digamos assim, tá? Então tem que ser exatamente igual. Outra coisa que é primordial, não é obrigatório, mas é primordial, no e-mail você poder informar qual é o tema em que você está, aliás, qual é o tema do e-mail que você está enviando. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, e-mail teste, tá? Por exemplo, se alguém mandar um e-mail para mim, se não vir com um assunto, eu não dou prioridade para ler. Eu posso ler ele, mas vai demorar. Eu vou colocar outros que estão já descritozinho, então eu já sei do que se trata. E esse tema, ele vai ficar exatamente o quê? Ó, esse nomezinho aqui azul, tá vendo? Ó? Então eu já vou saber, ó, lançamento de frequência sistema, relação de alunos por turma, tá? O construct, tá? Então, quer dizer, eu recomendo que se coloque essa descrição aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, aqui ao lado direito tem esse botãozinho que é o CC e o CCO. O CC quer dizer com cópia e o CCO quer dizer com cópia oculta. Vou clicar nele, vai aparecer aqui o CC ou o CCO. Como é que funciona, tá? Essa opçãozinha aqui de CC e CCO. Primeiro, com cópia. Digamos que eu estou enviando um e-mail para vocês informando sobre mudança de horário de aula, um exemplo. E eu faço o seguinte, eu envio aqui uma cópia para o pedagógico. Então, se por acaso os alunos, por exemplo, dizem o seguinte, o professor não enviou não o e-mail, o pedagógico recebeu uma cópia desse mesmo e-mail que vocês receberam, um exemplo. Só que tem uma diferença, nesse caso tem uma questão, vocês também sabem que o pedagógico recebeu essa cópia, tá? Agora, se eu colocar aqui com cópia oculta, quer dizer, o pedagógico, ele vai saber que você recebeu, mas que vocês receberam um e-mail, mas vocês não vão saber que o pedagógico recebeu, tá? Então, com cópia e com cópia oculta seria isso daqui. Quando você quer enviar uma cópia para alguém, só que você quer que, por exemplo, as pessoas saibam ou não que você enviou uma cópia. Então, basicamente, serve para isso, tá? Então, aqui você pode colocar. Não é obrigatório, coloca realmente só se for necessário. Mais abaixo, aí vem aqui a mensagem, né? Então, assim, uma dica é, tenta usar o mais formal possível. Por exemplo, bom dia, deixa eu ver, eu estou enviando para o meu e-mail pessoal. Então, bom dia, Jadiel. Bom dia, Jadiel. Segue, por exemplo, em anexo, vou mostrar para vocês como fazer o anexo também. Segue em anexo a imagem, tá? Bom, se quiser colocar mais alguma informação, coloca. Mais abaixo tem a clareza duas vezes, vocês podem colocar ATT ponto e vírgula, que é uma abreviação aqui de atenciosamente, tá? Ou se vocês preferirem, coloca assim, atenciosamente,
tá? Ponto e vírgula, professor Xavier. Tá? Profissionalmente falando, ainda recomenda-se colocar, por exemplo, abaixo do seu nome, colocar o seu contato, tá, pessoal, e colocar também a função que você exerce naquela empresa. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, prof de tecnologia, ó, professor de tecnologia, e aqui eu vou colocar, por exemplo, meu telefone, ó, 829-9909-8942, eu acho que é isso. Tá? Então, recomenda-se, quando você for enviar um e-mail, colocar isso daí. Por quê? Porque a pessoa pode ou fazer a descrição, que é o WhatsApp, um exemplo, tá? Qual é a função? Isso daqui é um e-mail profissional. Quando você vai enviar uma mensagem de forma profissional, recomenda-se que coloque isso daqui. Seu nome, a função que você exerce dentro daquela empresa e o seu contato. Tá? Dá para entender aí, não é isso? Dá para entender? Joelma e Arthur? Joelma? Pronto, tranquilo. E você, Arthur, tá entendendo aí? Tô. Pronto. Então, um exemplo, se vocês forem mandar um e-mail para mim, vocês podem colocar atenciosamente o nome de vocês, aí vocês podem colocar aluno microcamp e, se vocês quiserem, podem colocar o número de vocês. Então, seria o recomendado. A parte de você anexar um arquivo, por exemplo, por exemplo, o Joelma me envia os arquivos, de boa, né, anexado. Como é que eu faço para anexar? Vem aqui, inserir. Aí eu posso, por exemplo, quando eu clico em inserir, eu posso anexar um arquivo, por exemplo, ó, vou vir aqui em anexar um arquivo. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Uma coisinha aqui pra gente colocar. Tem um monte de coisa, mas vou pegar aqui. Por exemplo, vou pegar esse arquivozinho HTML aqui, tá? Ó, vou abrir esse arquivo HTML, não sei nem se ele vai abrir lá, que ele já está dando um erro, mas só para vocês verem como é que funciona. Inclusive, eu posso anexar vários arquivos. Existe um limite, se não me falha a memória, é 1 mega ou 2 megas, uma coisa assim. Mas existe um limite. Por exemplo, eu não posso anexar uma pasta com vários vídeos ou com várias imagens. Não, existe um limite, tá? Se você extrapolar do limite, ele vai informar numa mensagenzinha que não pega mais, tá? Vamos lá. Aqui eu posso enviar vários anexos, se for o caso. Aqui eu posso criar uma tabela dentro dentro do e-mail, se for o caso, tá? Não quero uma tabela. Eu posso inserir uma imagem, tá? E existe a diferença, tá, pessoal? Você anexar uma imagem e você inserir uma imagem. Por exemplo, vou colocar aqui da microcamp. Olha, vou diminuir. Então, olha a diferença. Aqui fica o anexo e aqui é quando você insere alguma informação, tá? Inclusive, até você pode utilizar a questão de, por exemplo, você trabalha numa empresa, existem umas ferramentas na internet que você pode criar assinatura, porque isso daqui é chamado de assinatura, tá, pessoal? Isso aqui é uma assinatura de e-mail. E existem algumas ferramentas de você já criar uma assinatura personalizada. Aí já coloca o logo da empresa que você trabalha. Fica bem legal. Eu utilizava, mas aí como eu formatei o computador, aí perdi essa assinatura. Vamos lá. Tem a opçãozinha de link, se você quiser colocar um link nessa imagem, por exemplo, http que o link tem que ser colocado direto, www.microcamp.com.br. Vou inserir. Então, ó, aí você vai dizer, cadê o link? Ó, só em parar o mouse em cima da imagem já está aqui. Quando eu enviar o e-mail, quem clicar já direciona, já direto, tá? Ou um exemplo, vocês trabalham em uma empresa e quer mandar e-mails marketing, pode usar dessa maneira aqui também.
Emojis, aí vocês já sabem, e aí vocês podem também utilizar os emojis aqui, tá? Por exemplo, deixa eu ver, tá aparecendo um canto aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Observe que já apareceu lá. Tá? Observe que já vai aparecendo lá os emojis tranquilamente. Tá? Então tá aqui a parte de opções, seria a parte de você formatar, meio que formatar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Clicar aqui nessa setinha, não. Aqui é a correção de texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eles mudaram aqui, mas tem a opçãozinha de correção. Alta prioridade, pessoal, é quando você está mandando um e-mail, por exemplo, vou clicar aqui em alta prioridade, todas as vezes que chegar um e-mail que ele tem uma exclamaçãozinha ao lado esquerdo, é porque é uma coisa para ontem, né? Aqui baixa prioridade, deixa eu ver aqui, ele não vai, aqui é só o revisorzinho, aceito, não. Tinha uma opçãozinha aqui que ele podia formatar, mas não está achando. Estou achando aqui. Então, ó, montou aqui, observe que e-mail já está aqui a exclamaçãozinha, então de alta prioridade, tá? Terminei isso daqui, eu vou simplesmente enviar, tá? Quando eu enviar, observe que não chegou nada aqui no microcamp, no prof.jadl microcamp, que eu enviei errado, eu enviei .com, mas aqui no Hotmail, observe que ele já está aqui, ó, no meu Hotmail já está aqui, ó. Tá? Então, quando eu clicar, observe que já aparece a exclamaçãozinha aqui em cima, ó, informando que é algo de alta prioridade. Posso baixar o anexozinho aqui, tá? Mas observe que está lá toda a descriçãozinha do e-mail. E observe que se eu clicar, ele já vai abrir também o site do microcamp, tá? Vamos ver se ele abre aí. Só foi lento, mas era para abrir. Abriu. Tá? Então, observe que ele já abre aí. Então, se você está trabalhando numa empresa e queira colocar um linkzinho, então, se alguém clicar, já direciona. Por exemplo, estou mandando para você fazer um cadastro. Ou, por exemplo, eu trabalho numa empresa e estou mandando um catálogo, por exemplo, né? Um catálogo, e quando eu clicar, já direciona já para a parte de vendas da empresa. Então, assim, você pode usar a sua criatividade. Então, assim, Arthur, para você enviar e-mails, não tem muito segredo, não. Eu acho que o principal segredo é você colocar o nome do destinatário de forma correta, ou seja, o e-mail do destinatário ser o exato. Se você colocar uma letrinha diferente, já era, já não vai funcionar mais. Certo, Arthur? Deu para entender aí? Eu vou entender. Pronto. Então, sempre que for enviar um e-mail, fique ligado no e-mail do destinatário, na pessoa que você está enviando, tá? Aí, essa partezinha aqui de e-mail, nós temos essa parte de e-mails, tá? Na parte de configurações, ó, ele vem um monte de possibilidades. Gerenciar a conta que vocês viram, personalizar, ó. Você pode escolher quais são as cores dele, então pode fazer, tá vendo que já mudou aqui. Então você pode fazer essa configuração, tá? Deixa eu voltar aqui. Respostas automáticas, então, por exemplo, enviar respostas automáticas, por exemplo, o Hotmail está desativado, mas o microcampo está ativo. Ó, então, observe que está ativo e eu já descrevi aqui qual é a resposta. Então, sempre que vocês enviarem algum e-mail para mim, ó, obrigado por entrar em contato, seu e-mail chegou até mim e em breve poderei entrar em contato com você. Vou até colocar aqui. Ó. Então, todas as vezes que alguém mandar um e-mail para mim, automaticamente já vai receber esse e-mail de resposta. Então, você pode também criar no seu, sem problema nenhum. Aí vem, por exemplo, caixa de entrada, destaques, tem muita coisa aqui que eu não uso no painel de leitura, assinatura digital. Então, essa assinatura digital, por exemplo, ó, você pode criar. Ó, observe que está esse daqui, mas digamos que eu queira fazer esse daqui, ó, att, vírgula, ponto e vírgula, aliás,
Adiel Lúcio. Tecnologia. Tecnologia Microcamp. Tá? E aqui eu posso colocar 82999098942. Pronto. Eu vou salvar. Posso até personalizar, por exemplo. Posso colocar aqui em negrito. Posso até aumentar um pouquinho mais. Tá? Ó. Posso colocar com uma cor. Colocar um verde aqui da Microcamp. Tá? Ó. Vou deixar ele dessa maneira. Posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Um exemplo, o logo da Microcamp, se for o caso. Vou diminuir ele aqui, ó, deixar ele bem pequenininho. Ó. Só não tem a possibilidade de você mover ele, posicionar ele, deixa eu ver, no local que você deseja. Deixa eu ver se eu consigo aqui, descer ele aqui, pronto. Digamos que eu vou deixar ele aqui dessa forma, vou salvar, ó. E olha só o que é que vai acontecer, viu? Isso aqui eu tô com a minha conta pessoal, na verdade, né? Era para ter feito isso na conta da Microcamp. Olha só quando eu clicar aqui em novo e-mail, ó. Observe que não precisou eu criar mais o rodapé, aliás, criar a assinatura, porque a assinatura já pode me identificar aqui, ó. Então, todas as vezes, a partir de agora que eu for criar um e-mail, tá? Só inserir um e-mail, pronto, ele já vai me dar essa assinatura, tá? Então, é bem legal, bem fácil. Por exemplo, ó, vou fazer novamente aqui, ó. Vou selecionar aqui a conta da Microcamp. Vou vir aqui. Ó, cadê, assinatura. Ah, já tá aqui, prof, pronto. Ah, não. Vou só modificar aqui, na verdade. Eu esqueci ali, ó. Pronto, vou fazer isso daqui. Eu vou tirar ela vou salvar, né? Agora eu vou tirar ela lá da outra, tá? Hotmail eu vou tirar. Vou deixar ele sem. Deixar ele sem nada. Pronto, aí observe quando eu for enviar um e-mail agora para alguém utilizando a conta aqui, ó. Novo e-mail. Vamos lá. Ah, observe que ele já ficou. Pessoal, algumas pessoas utilizam, por exemplo, um avatarzinho. Fica até bem criativo para vocês. Não tem alguns aplicativos aí que vocês baixam na Play Store, pegam uma foto sua e transformam num avatar, num desenhozinho, né? Um desenho de vocês. Fica bem criativo, por exemplo, vocês fazerem isso no e-mail de vocês, aí você coloca lá o seu nome, a sua função, ou se você também não quiser, não coloca, o seu telefone, e abaixo fica o seu avatarzinho. Fica bem criativo. Eu já recebi e-mails de algumas pessoas que têm esse avatarzinho, esse desenhozinho aqui, e os dados da pessoa, tá? Fica bem criativo. Em seguida, ó, nós temos aqui o e-mail, aliás, o calendário, que foi aquele que eu estava mostrando para vocês, ó. Tá aqui o mesmo calendário, tá vendo, ó? Nós temos também aqui o contato, tá? Então, inclusive, o contato, você pode chegar aqui, ó, dar um cliquezinho aqui no sinalzinho de mais. O bom de você já ter um contato, que você escolhe a conta, por exemplo, Microcamp. João, como é o seu e-mail? O meu? Sim. Joelma Oliveira. Joelma. Tudo junto, Oliveira. Isso. Sim, pode falar? Ponto JS91. Ponto JS91. Arroba o quê? Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Eu posso, por exemplo, colocar fotos da Joelma, se for o caso. Eu posso inserir telefones da Joelma, se for o caso, tá? Eu posso colocar endereço pessoal, eu posso colocar outras informações. Eu posso colocar se a Joelma tem mais de um e-mail, por exemplo. É só salvar, tá? É só salvar. O que é que acontece aqui? Ó? Vai ter lá os dados da Joelma, tá? E ela já está aqui nos meus contatos. Se eu quero adicionar, por exemplo, o Arthur, é só dar um cliquezinho aqui, ó.
Arthur, diz aí o seu e-mail. Arthur Farias. Arthur Farias. Pode ser assim, viu? Com TH, Arthur Farias. Tudo junto? 609. Como é? 609. 609. Sim. Arroba. Gmail.com. Aí é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Arthur Farias. Colocar um MC aqui na frente. Tá? E aí salvei. De acordo com, por exemplo, quando a gente cria o e-mail a gente tem que colocar nossa data de nascimento, né? Tudo direitinho. Aí quando chegar no aniversário de vocês, eu já também sou informado. A vantagem é quando o e-mail já está aqui, quando você vai enviar um e-mail lá, por exemplo, ele já vai direto. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui, só para vocês verem qual é a facilidade. Ver se vai dar certo aqui também. Ó, se eu colocar aqui, Joelma, vamos ver se ele vai mostrar aqui. Acho que não mostrou não. Mas geralmente já mostra os dados da pessoa aqui, é só clicar. Então, assim, pesquisar no diretório, vamos ver se ele vai aqui, ó, Joelma Oliveira, tá vendo, ó? Então, quando eu clicar, observe que não vai ficar o e-mail todo mais, vai ficar só o primeiro nome, que foi o que eu defini lá, tá? Então, existe essa possibilidade. Isso daqui será os contatos, tá? Aí você é informado do aniversário de vocês e tal, e facilita na hora de localizar ali. Se eu não lembrar do e-mail, eu procuro pelo nome, tá? Vem essa opçãozinha aqui, alterar, isso aqui é um recurso novo, eu nem vi. Ou seja, vai para a loja, pede para alterar, deixa eu ver aqui mesmo. Alterar para o to-do, não sei nem o que é isso. Tem algo em mente, baixo ânimo, se você quiser aumentar a sua produtividade, diminuir os níveis de estresse, eu pensar... Alguma coisa de planejamento. Eu não conheço nessa ferramenta ainda da Microsoft. Não vou nem instalar. E por último seria a opçãozinha de configurações que vai ter mais possibilidades, tá? Assinatura, fonte padrão, ou seja, qual é a fonte que você vai usar nos e-mails, você pode alterar a segurança, tem um monte de possibilidades aqui, tá? Então, o Outlook, ele vem com um monte desses recursos, tá, pessoal? Vem um monte com esses recursos. Inclusive, você pode obter o aplicativo gratuito do Outlook em seu telefone. Então, se você, por exemplo, instalar ele no seu telefone, apesar que o telefone já vem, né? Já mostra os e-mails sem precisar você estar abrindo a sua conta. Mas se você quiser fazer, por exemplo, instalar o Outlook também no celular, você pode instalar, porque ele vai fazer essa configuraçãozinha aí, tá? Vou fechar. Pronto, a partezinha aqui de e-mail. Vamos ver lá mais recursos, tá? Deixa eu ver mais aqui. Vimos e-mails, vídeos. Aí nós temos o reprodutor de filme e TV, tá? Que inclusive ele é bem lentozinho. Nós temos o gravador de voz, tá, pessoal? Suponhamos que vocês queiram gravar uma música aí, existe a possibilidade. Por exemplo, existe na internet os aplicativos de karaokê. Aí, digamos que na hora que você estiver cantando, você pode vir aqui e pode gravar, e aí, consecutivamente, você vai poder estar, digamos, com a sua voz gravada, né? Aí tem o Groove Música, que ele é o aplicativo para ouvir músicas, tá? Aí vem o Hub de comentários, ou seja, é um dispositivozinho que você pode comentar sobre ferramentas da Microsoft. Aí vem a opçãozinha de mapa, inclusive essa opçãozinha de mapa, pessoal. Vamos ver se ele abre aí. A gente sabe que os mapas, eles funcionam online, tá? Por exemplo, se você não tiver com internet, ferrou, você não consegue, digamos, ter esse acesso, né? Existe uma opçãozinha agora, deixa eu ver se eu encontro, viu? Deixa eu ver configurações, mas não, acho que tem uma opçãozinha de você poder baixar um mapa. Deixa eu ver aqui se é por aqui.
Tem não aqui. Mas existe deixa eu ver aqui se alterar. Vamos lá. Mostrar minha localização, por exemplo. Não conseguimos encontrar sua localização exata. Deseja definir a localização padrão, por exemplo. Então, não conseguiu aqui. Mas olha só, aqui em cima você pode modificar de que forma você quer ver o mapa, tá? Por exemplo, vou ativar logo essa opção aqui. Deixa eu colocar aqui uma vista aérea, tá? Olha só que legal, viu isso daqui. Você pode ir aumentando o zoom. Ó, você pode ir aumentando o zoom, por exemplo, se é o zoom de essa daqui é Arapiraca, né? Ó. E observe que é imagem mesmo, tá? Ó, é imagem mesmo. Rua Estudante, deixa eu ver aqui, é Microcamp. Rua Professor Domingos Correia. Deixa eu ver aqui que eu... Rua São Francisco, ó. Vamos procurar aqui Rua São Francisco. Deixa eu ver aqui, Rua São Francisco, Rua Padre Cícero. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que tem Rua São Francisco, eu já me perdi aqui. Rua São Francisco. Ver se eu acho aqui. Putz, já passei da Microcamp. Vou voltar aqui, tá? Pronto, o Microcamp ele fica aqui. Olha ela aqui. Na verdade era um mercado. Então esse prédio aqui, Supermercado Oliveira, na verdade não é mais, né? Isso aqui na verdade agora é a Microcamp, mas antigamente tá bem atrasado aqui, viu? Porque isso daqui era, ó, posso aumentar, cadê o zoom? Apesar que ele não vai mais que isso daqui, tá? Você pode inclinar para ver o gráfico, você pode inclinar para ver em 3D, deixa eu ver se ele vai, né? Algumas cidades ela não permitem. Mas tem cidades que você pode andar nas ruas. O Google Street View, você pode, nesse caso, andar nas ruas. Não sei se vocês já usaram o Google Street View. Algum de vocês já usou o Google Street View? Joelma e... Eu já. Já? Eu já também. Pronto, beleza. Então, a opçãozinha de mapas aí que você pode usar também. Então, deixa eu apresentar mais recursos. Talvez vocês não conheçam todos. Alguém já usou o Paint 3D? Já usou, Joelma? Já. Não? Já? Pronto. Deixa eu mostrar aqui para a Joelma, que ela não viu ainda. O Paint 3D ele já veio com o suporte de impressoras 3D, tá? Então, é bem legal você usar. Por exemplo, vou clicar aqui em novo. Deixa eu ver se eu acho os bichinhos aqui, viu? Que ele dá a possibilidade de você colocar alguns bichinhos. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá, tá aqui em cima. Tem formas 2D. Eu tenho formas 3D. Ó, formas 2D ele já mostra aqui quais são as formas, tá? Eu tenho as formas 3D. Eu tenho adesivos. Eu tenho texto, tá? Eu tenho efeitos. Eu tenho tela, tá? E eu tenho biblioteca 3D. Vamos lá aqui na biblioteca 3D. Animais. Vamos pegar aqui o Nemo. Peixe palhaço. Aqui no 3D, ó, você pode girar ele, tá vendo? Ó? Você pode girar ele.
Se for o caso, deixa eu ver se tem como eu fechar isso aqui. Se for o caso, você pode até pintar ele, ó. Por exemplo, você pode pegar o pincel. Deixa eu ver aqui, viu? Um pincelzinho aqui. Deixa eu ver. E você pode, ó, riscar a imagem. E o interessante é que ela vai ficar em 3D, tá? Ó, tá pintando aqui o 3D. Não vou diminuir zoom, não vou caprichar, tá? Ó. Então, se você vir aqui, ó, observe que ele já adere, ó, tá vendo? Ó, que ele já aderiu à superfície do peixe, ó. Tá vendo, ó? Se você deixar ele aqui, você queira pegar o lápis. Deixa eu ver aqui uma cor. Deixa eu diminuir a espessura. Aí você pode, por exemplo, colocar... deixa eu colocar outra coisa. Vou colocar uma interrogação aqui. Aí você pode, por exemplo, brincar. Você pode brincar com a imagem. Você pode... Tá vendo? Criar aí o que você quiser. Pode pintar a boca do peixe, se for o caso. Olha lá. Vou colocar aqui no amarelo. Foi o peixe amarelo. Aí você pode girar ele aqui, ó. Por caso pode. Deixa eu ver se ele vai. Eita, tentou. Ver. Inventar, ver se ele vai. Pois é, tem coisa aqui que ainda não vai, né? Pode alterar se vai ser com brilho, se vai ser fosco, o que vai ser. Aí, pessoal, com a impressora 3D, tá? Obviamente você pode imprimir, se for o caso, tá? A realidade mixada, não sei se vocês vão conseguir ver, também não sei se vai dar certo aqui. Mas a realidade mixada, que inclusive vocês vão ter um módulo disso, mas usando outra ferramenta, ele mostra, por exemplo, com o celular, você instala um aplicativozinho, quando você aponta para a tela, você vê o peixe fora da tela. Ó, câmera indisponível, ocorreu um problema e tal. Ah, tá, não consigo porque por causa da câmera que eu estou usando aqui. Mas ele fica bem legal. Quando você, por exemplo, pega o celular e aponta, ele fica fora do celular, fora da tela. É uma coisa bem interessante essa questão de realidade mixada. Inclusive, é uma tendência porque os médicos futuramente, né? Aliás, já está em teste, em alguns lugares já estão utilizando, que é a questão que é a questão de, por exemplo, fazer uma cirurgia com óculos, aqueles óculos de realidade virtual, digamos, na pessoa. Né? Então, ele está fazendo a cirurgia e para evitar erros, por exemplo, lá no óculos vai dar todo o guiazinho. Uma possibilidade diferente, né? Vai ser bem legal a gente ver isso daí. Ó, tá vendo? Você pode movimentar, você pode criar um monte de coisa. Aí tem a parte de efeitos, deixa eu ver aqui a parte de efeitos, ó, você pode criar efeitos, tá vendo? Ó, deixa eu ver, criar, seleção mágica. Isso aqui é outra coisa. Eu sei que o Paint 3D, ele tem muitos recursos, tá? Pra vocês usarem aí. Depois vocês podem pegar e praticar mais aí, que vai ter muita... que é o zoom, tá? Exibição em 3D. Aqui, ampliar, panorama e tal. Aí tem muita coisa. Você pode usar, por exemplo, os adesivos. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uns adesivos que você coloca, por exemplo, bigode, você coloca um monte de coisa. É bem interessante. Os adesivozinhos, vou descartar, não quero esse. Tá?
Existem N possibilidades aí. Deixa eu ver se eu consigo girar. Pronto. Aí aqui você pode girar ele, pode ir trabalhando ele. É interessante. Vamos lá, vamos fechar aqui, vamos ver outra coisa, apesar que eu não sei se vai dar tempo aqui, mas deixa eu ver aqui o que é que falta ver. A gente agilizando, tem muito recursozinho aqui o Windows 10. Aí vem a partezinha aqui de jogos, né? Se eu clicar aqui vai ter alguns jogos. Vem a parte de notas adesivas, tá? Não sei se vocês têm o hábito de ler, aliás, o hábito de usar, mas você pode, por exemplo, usar notas adesivas para deixar ele na tela. Por exemplo, o pessoal que compra aqueles, esqueci o nomezinho agora que dá, aqueles papeizinhos coloridos que você pode vir aqui, ó, e colocar lembretes, por exemplo, ó, lançar, por exemplo, frequência, um exemplo. Aí eu posso ir colocando, se for o caso, cadê aqui? Os itens que eu quero, posso fechar isso daqui, posso pegar essa notazinha, posso deixar aqui, ó, por exemplo, várias notazinhas dessa na tela. Então, chego para trabalhar um exemplo, eu já sei, que eu vou precisar fazer isso, isso e isso. Aí vou apagando, tá? Posso criar outra nota, essa nota eu posso colocar mais abaixo. Se for o caso, eu posso vir aqui, posso colorir, ó, eu posso colocar uma notazinha diferente. Então, eu posso encher de notas. Questão de organização, né? Tem pessoas que usam lá compra os papeizinhos e sai colando, mas o computador ele também tem esse recursozinho aqui, tá? Por exemplo, vou apagar, excluir, ó. Tá vendo? Isso aqui é só um gerenciadorzinho aqui de notas. Então, posso apagar. Mas eu posso adicionar várias notas se for o caso. Deixa eu ver mais aqui o que é que tem. Obter ajuda da Microsoft. Pessoas, é aquele de contatos lá que eu mostrei para vocês. Plano de celular nunca usei aqui. Meu telefone. Esse aqui eu acho que está funcionando. Deixa eu ver aqui. Outra forma também de eu poder emparelhar o meu telefone. Então não vai precisar de cabo. Tá? Ó. Verificando o telefone. 90%. Eu acho que não terminou ainda. Não consigo ver as fotos, nada. Mas está aqui, ó, o meu telefone. Geralmente ele vai mostrar aqui algumas informações do telefone. Mensagem. Vai demorar aqui, não vou nem esperar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais recursos aqui. Sistema do Windows. Tem aqui, ó, painel de controle, prompt, gerenciador de tarefas, explorador de arquivos, que a gente vai ver na outra aula. A gente ia ver hoje, mas não deu tempo. Vem até com o Spotify. Eu vou clicar aqui, tem o visualizador 3D, mas tem aqui o tradutor. Ou seja, ele já vem com a ferramentazinha de traduzir. Então não precisa você abrir o navegador, porque é mais prático, na verdade, o navegador, né? Mas ele já vem com o tradutorzinho, tá? Integração cortando, ó, peça cortando para iniciar ou participar de uma conversa em direto, tal. Vou apagar, ele está ensinando aí como usar. E ó, português para o espanhol ou do português para o inglês, se for o caso, ó, tá? Aí digita aqui, ó, digite qualquer coisa aqui. Ele vai traduzir ali, ó, voz. Pode falar e ele pode repetir, tá? Hardware. Entendeu aí outras coisas. Tem a partezinha de imagem, bem, abra o arquivo de imagem, copia e cola a imagem, bem interessante a parte de tradução aqui. Tá? Digite aqui em inglês, por exemplo, você, you, tá? Então ele vai traduzindo, certo? Então não precisa nem você estar acessando a internet, você já tem o tradutor aqui. Muitos recursos, pessoal, aqui, eles são novos, né? Porque a gente vai atualizando o sistema e ele vai atualizando. Deixa eu ver se eu termino aqui, eu já libero vocês. 10 horas agora.
o visualizador 3D, acho que só falta esse daqui, que é o de realidade mixada, tá? Então, deixa eu ver aqui. É aquele que a gente estava vendo lá, tá? Deixa eu ver a parte de editar. Tem aqui a abelha. Olha lá. Só para visualizar o conteúdo aqui, você pode imprimir também, se for o caso. Tá? Imprimir em 3D, ou seja, imprime a 3D. Essas linhas aqui são as linhas, o traçado que a impressora vai fazer. Aí tem um monte de formas aí, tá? Então, existem N possibilidades. Olha lá, você pode aproximar, tem muita coisa interessante. Tá, pessoal? E por último, aí só tem aqui, ó, o Xbox, né? Se você tem um Xbox em casa, pode fazer a integração também com o seu computador, se for o caso. Ou jogar os mesmos jogos do Xbox aqui, tá? Então, existe essa possibilidade. Pessoal, aula de hoje eu ia até mostrar para vocês a partezinha do gerenciador de arquivos. Mas aí a gente foi passando todos esses complementos aí do Windows, todas essas ferramentas nativas do Windows, acessórios, tal, ferramentas, e-mails, tá? Que no livro, lá no finalzinho, vem como enviar e-mails, usar o Paint e tal. A gente já foi fazendo esse adiantamento aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver a partezinha de gerenciador de arquivos e outras coisinhas a mais, certo? Então, estão liberados. Se tiverem alguma pergunta a fazer, podem fazer, tá? Mas estão liberados, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, tá? Se tiver alguma pergunta, podem fazer.